Olá, aqui é o Marco Natali, um dos pastores da Igreja da Ciência Divina, uma igreja virtual. No início dos anos 2000, eu era assinante das 5 principais revistas noticiosas do Brasil. 3 delas eu lembro do nome, as outras eu não lembro. Uma era a Época, a outra era Isto É e a outra era a Veja. E como eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito, eu morava no interior de São Paulo, na época na região de Itu, e ainda trabalhava em São Paulo, onde ia uma vez por semana, atendia pacientes lá, tinha programa de rádio. Bom, nessa época eu deixava essas revistas numa pilha em cima do meu criado mudo, porque eu não tinha muito tempo para ler. À noite, quando eu ia dormir, um pouquinho antes de dormir, eu lia uma meia dúzia de páginas de uma dessas revistas, que eu não lembro nem qual era, porque eram 5, e minha memória não ajuda, pois eu sofro de AGT. E nessa ocasião, li um artigo de um jornalista que escreveu talvez uma página ou 2 em uma dessas revistas, contando que no Vaticano há 3 museus de arte. Aí o articulista contou o seguinte, que o homem vive menos que a mulher, portanto morre antes. Então aquelas mulheres casadas com milionários, donos de grandes empresas, quando o marido morria, herdavam as ações dessas empresas e tudo que pertencia ao marido. E algumas delas não tinham filhos, ou os filhos já tinham morrido, e quando elas morriam deixavam tudo para a Igreja Católica, e segundo esse jornalista, a Igreja Católica é acionista das maiores grandes empresas do mundo. E aí o que acontece? Eles têm dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo, para educar todo o povo, para termos um paraíso aqui na Terra, se eles quisessem, mas aparentemente não querem. E aí o jornalista prosseguiu argumentando que se o dinheiro que era cobrado em cada um desses museus, que era na época $25 a entrada, se esse dinheiro fosse destinado a eliminar a fome no mundo, só esse dinheiro já seria suficiente para ter eliminado a fome do mundo. E eu não sei se isso é verdade, eu não tenho, como se diz, condições para avaliar isso, mas se isso é verdade, essa igreja poderia estar melhorando o mundo de uma forma extraordinária se implementasse nem que fosse 1% dos ensinamentos de Jesus que ensina a fazer o bem ao próximo, ajudar os necessitados. E todas essas coisas que eu tento fazer, mas não tenho forças suficientes. Aí o que acontece? Aquilo me aborreceu e fiquei pensando nessa igreja com tanto potencial que poderia eliminar os problemas da humanidade, educar as pessoas, ensinar as pessoas a serem éticas e a tornar a vida na Terra melhor para todos. Mas não faz isso. Aí eu pensei, bom, não adianta eu virar padre agora, porque eu não vou ser papa nunca, né? Ainda mais que eu já sou casado e tenho filhos. E aqui no Brasil existe uma outra igreja que é outra coisa horrível, que só falam em dinheiro, que angariam os dízimos das pessoas e o pastor se locupleta. Tem um pastor lá que tem um salário de mais de R$100 mil por mês. Isso eu li em comentários na internet. Não vou mencionar quem é esse famoso bispo, mas vocês já sabem. E o que acontece com esse bispo? E se eu entrasse na igreja dele? Provavelmente brigaria com ele. Então não era por aí a solução que eu estava procurando. Mas fiquei aborrecido por não estar ajudando a eliminar a fome no mundo. E pensei, vou criar uma igreja. Procurei um contador, fui fazer um curso de teologia, porque eu não tinha nenhum na época, hoje eu tenho 3 cursos de teologia. Me formei pastor e abri uma igreja. Para abri-la, procurei uma igreja que já existe nos Estados Unidos e que é chamada de Ciência Divina. É a igreja do pastor Dr. Joseph Murphy, que também era escritor, e eu gostei muito dos livros dele. Pensei, vou representar essa igreja. Entrei em contato com eles lá. E falei, vocês têm algum curso de formação de pastor à distância? Quero me formar com vocês. E aí eles falaram que não, que eu teria que ir morar nos Estados Unidos. E isso estava fora de cogitação. Mas me mandaram um livrinho. E eu li outros livros e eu já tinha toda a coleção das obras do Dr. Murphy e registrei essa igreja no Brasil legalmente. Aquela história dos leões para matar a cada dia. No Brasil não havia nenhuma igreja virtual. E eu não queria uma igreja de prédios, porque a Bíblia condena isso. Eu queria uma igreja virtual. E para abrir uma igreja virtual, pasme, as autoridades legais do Brasil exigiram que eu alugasse um imóvel, porque para eles igreja é um espaço, é um prédio. Exatamente tudo aquilo que a Bíblia, em vários pontos, condena.
A Bíblia diz que Deus não habita em prédios construídos por mãos humanas. Bom, enfim, para me conformar com a lei, eu aluguei um imóvel em que nunca fui nem visitar. E ele ficou lá alugado por 6 meses, que foi o tempo que levou para a igreja ser aberta. E quando ela foi aberta, eu fui lá simplesmente devolver a chave, paguei a multa e devolvi o prédio para o cidadão que me alugou. Então você vê o que a gente tem que fazer para poder ajudar as pessoas. Não é fácil. A própria sociedade te impede de ajudar as pessoas. Com a igreja aberta, fiz um trabalho em que escrevia o texto da igreja e mandava para as pessoas pelo correio. Aí começa o segundo drama. O correio roubava a correspondência. Como é que eu sei que o correio roubava? Eu explico. Eu tinha fiéis em vários países do mundo e em muitas regiões do Brasil. Enviava uma remessa mensalmente e ninguém recebia. Aí eu ia no correio reclamar e eles falavam: não é o correio que envia, é o correio que recebe lá que está extraviando. Mas isso não podia acontecer, porque eram muitos correios de várias localidades diferentes e até de países diferentes. Impossível não chegar toda uma remessa a 30, 40, 50 correios diferentes. Não era possível que toda uma remessa fosse enviada a 70, a 80 correios por aí e nenhum a recebesse. Então, era mesmo onde eu enviava que estavam me roubando. Nunca consegui provar isso. Você não pode lutar contra uma instituição governamental. Então, tive que começar a mandar todos esses impressos por carta registrada, porque aí não tinham como me roubar. Só que o problema é que a gente recebia o dízimo e, de repente, agora eu onerava esse dízimo enviando cartas registradas. Alguns custando mais caro para enviar o envio do que o valor do dízimo recebido. Mas fiz isso por algum tempo. Até que os serviços da internet melhoraram e, de qualquer forma, começamos a ter recursos para enviar as coisas por e-mail. Mas nem todo mundo tinha e-mail. Eu comecei a mandar por e-mail, parei de ser roubado por correio e começamos a ter algum dinheirinho angariado através do dízimo. E o meu propósito foi ajudar o próximo, você se lembra? Pois é. Então, como eu não tinha dinheiro para criar instituições de caridade, onde pudesse aplicar esse dinheiro angariado, recorri a 6 igrejas do sertão do Nordeste, do sertão da Bahia, do sertão de Minas e de algumas cidades próximas onde eu morava. Eu dividi esse dinheirinho em 6 partes e enviava para cada uma dessas igrejas todos os meses, para que elas usassem nas obras de caridade delas. Só que eu tinha uma faxineira que era espírita. O espiritismo não é uma religião. O Allan Kardec, quando criou o espiritismo, escreveu no prefácio do livro dele em francês, o Livro dos Espíritos, que o espiritismo jamais poderia ser considerado uma religião. Mas aqui no Brasil virou religião. É uma história que eu conheço, pode até te contar num outro momento, mas hoje não é a ocasião. Bom, aí o que acontece? Essa senhora espírita falou para mim: por que o senhor doa dinheiro para essas igrejas? Por que não envia cestas básicas? E o argumento dela era bastante consistente. Ela disse: todas as igrejas têm membros muito pobres que vão precisar dessas cestas básicas. E seu argumento me pareceu consistente. Resolvi adotar essa ideia. Entrei em contato com empresas que fabricavam cestas básicas, fiz orçamentos e tudo mais. E entrei em contato com aquelas 6 igrejas que todos os meses ficavam pegando no meu pé para que eu mandasse dinheiro para elas. E comuniquei: a partir do mês que vem, só envio cestas básicas. E aí fica a questão: você acha que alguma dessas igrejas desistiu? Não, não foi alguma. Foram todas as 6. Nenhuma dessas igrejas entrou em contato comigo nunca mais. E aí a dedução sumária que você pode fazer a partir dessa posição é que eles estavam me roubando. Então aqueles pastores estavam pegando dinheiro que eu mandava para eles, em vez de gerar benefícios para a comunidade que eles administravam, simplesmente esqueciam dessa comunidade. Por isso que não interessava a eles cestas básicas. Isso para mim foi um choque. E aí eu fiquei tão desacorçoado que fechei a nossa igreja. E ela ficou fechada por algum tempo. Nesse ínterim, estive viajando para a cidade de Garça, no interior de São Paulo, que é uma cidade bem pequenininha. E estando lá, não tendo o que fazer, caminhei pela cidade e entrei numa igreja. Eu gosto de entrar em igrejas, porque é um ambiente mais tranquilo. Eu sei que Deus não está lá, está escrito na Bíblia que Ele não está lá. E não é num lugar só, é em vários lugares da Bíblia.
Mas é um lugar bom para meditar, é um lugar tranquilo, longe do burburinho da cidade, do trânsito e coisa e tal. Então, eu estava nessa igreja e quando saí dela, atrás da porta principal da igreja, havia uma monstruosidade, um relatório de dizimistas. Por que isso é uma monstruosidade? Porque tinha lá o nome completo de cada doador e o valor que tinha doado. Isso era uma cisânia. Você sabe o que isso significa? Por que era uma cisânia? Porque a pessoa fica vendo o nome dela e o quanto ela doou e vendo que um outro tinha doado menos ou que um outro tinha doado mais. Tinha um ímpeto emocional de achar que era melhor ou que era pior do que o próximo. Isso é cisânia. E aí o que acontece, meu caro amigo? E aquilo me chocou profundamente. Só que abriu caminho para um raciocínio lógico que eu utilizei. Algum tempo depois, eu estava morando em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa por essa juventude. Então aluguei um espaço lá, num mini shopping, e criei uma academia filosófica. Não só filosófica, como também tinha ginástica, tinha kung fu, tinha yoga, ensinava inglês conversacional, flauta doce, violão, filosofia e uma série de outras modalidades. E as crianças, todos os jovens, para ingressar lá, bastava que doassem o dízimo. Só que veja bem, o que é dízimo? Você sabe o que é dízimo, claro. Eu também sei. É 10% de tudo que se ganha durante um mês. Só que aquela molecada dava R$5, R$10, teve um que chegou a dar R$1. Eram ofertadas 18 modalidades de aprendizado gratuitamente em troca dessa contribuição. E para evitar o que fazia o padre lá na cidade de Garça, cada um recebia um número. E a identidade deles para nós era um número. Uma vez por mês, a secretária que ficava na recepção fazia uma espécie de planilha de Excel com o número do doador e não o nome. Veja bem, isso evita a cisânia, porque você tem um número, você sabe o que você doou, porque você conhece o teu número, e vai verificar se está declarado corretamente ali na planilha. Mas ninguém sabe que foi você que fez essa doação. Então não há equiparações emocionais a respeito da doação. Cumprido esse objetivo ético, puxávamos uma régua, fechávamos a quantidade que foi angariada. Eu não vivia disso, eu trabalhava com outras coisas na época, e daquele dinheiro nós tirávamos o salário da secretária, o aluguel, tirávamos o condomínio, água, luz, telefone, tudo que equivale a uma despesa. E aí sobrava um saldo. Esse saldo eu doava integralmente para uma instituição que ficava num local chamado Boiúna, para lá de Jacarepaguá, muito longe do centro do Rio. Muito bem, esse local que eu doava era um centro espírita chamado Lar de Frei Luiz. Nesse centro espírita tinha um asilo de velhos, um orfanato para crianças abandonadas, mantinha um consultório médico que atendia gratuitamente a população local, entregavam medicamentos gratuitamente, realizavam cirurgias, enfim, eles mantinham a verdadeira caridade. E aí eles me davam um recibo daquilo que eu tinha doado e eu colava esse recibo embaixo da planilha feita pela nossa secretária. Com isso, todo mundo via que era um negócio transparente, ético, correto, honesto. E mantive isso por alguns anos. Bom, aí depois eu mudei do Rio para São Paulo de volta. Só que não me ocorreu fazer na igreja a mesma coisa. E isso só me ocorreu há 2 ou 3 meses atrás, quando eu reabilitei a igreja virtual aqui. Ela está recriada. Só que depois de recriada, fiz essas publicações que você sabe, esses posts diários. Agora eu permito que essas pessoas recebam um número para se identificarem, sem que os demais participantes saibam quem são. E aqueles que doam o dízimo terão uma relação que nós publicamos mês a mês, mantendo o número dela, o dízimo que ela investiu para que ela possa verificar que está correto e que deveria equivaler a 10% do que se ganha durante um mês. Mas nossa igreja está com muita dificuldade para crescer, porque eu não sou muito bom de marketing e eu conto com a sua ajuda no sentido de divulgar o link da nossa igreja. Nesses meses que reabilitei a igreja, só consegui 2 inscrições. Não vou descrever quem é que fez as inscrições, mas lhe digo, uma delas é uma senhora que tem um filho e que não tem pai, ela quer sozinho o filho. E ela enviou apenas R$ 39 de doação. Claro que isso não é um dízimo.
Ela faz isso no melhor que ela pode, porque ela tem que sustentar um filho de 20 anos que provavelmente não trabalha. Eu trabalhei desde os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu era servente de pedreiro na cidade de Mongaguá. Naquele tempo era uma vilazinha em que não havia nem rua asfaltada. E a outra é uma senhora já com quase 80 anos, que já ajuda algumas famílias lá em Maceió e que doou apenas R$100 porque ela já aplica o dinheiro dela ajudando o próximo. Bom, então agora veja bem. Eu imagino, aquele menino de 20 anos poderia estar trabalhando e ajudando a mãe, mas acho que ele não está só estudando e a mãe paga a educação dele. Isso é sinal dos tempos, né? É sinal da nossa época. E eu não fiscalizo, eu não digo para pessoas que entram na nossa igreja que o dízimo é 10% do que elas ganham. Elas já sabem disso. Eu não faço essa verificação, não faço crítica nenhuma, eu simplesmente aceito. E eu impus para mim mesmo a revisão mais caridosa de um conceito bíblico que diz assim. A Bíblia diz, todo trabalhador é digno do fruto do seu trabalho. Aquela parte do povo judeu que não recebeu terrenos para plantar ou para criar gado, administra o templo. Eles, não tendo nada para usufruir de dinheiro, ganham o dízimo de todas as outras 11 tribos de Israel, que dão a eles 10% dos ganhos para mantê-los. E aí o que acontece? Eles ficam com esse dízimo total, porque é o que está na Bíblia. Mas eu me recuso a isso. Nós não seguimos a Bíblia que foi imposta por Constantino. Seguimos a primeira Bíblia, que era a Bíblia de Marcião, amigo de Paulo de Tarso. Então, embora esteja na Bíblia que cada trabalhador é digno do fruto do seu trabalho, nós, pastores da nossa igreja, ficamos com apenas 10% do valor do dízimo angariado, porque isso é suficiente para nos manter. Eu me recuso a receber mais do que 10%. Então, com esses 10% reservados do dízimo, todo o restante é destinado a pessoas carentes. Pelo menos essa é a intenção, porque até agora não pude, com apenas 2 pessoas contribuindo. Entrou este mês aqui R$139, então cabe a mim apenas R$13,90, como pastor da igreja, que é o preço de uma coxinha aqui na minha cidade. Não dá nem para comer. Então o restante será destinado à caridade e com certeza eu presto conta mensalmente. E agora você entendeu a minha dificuldade. Então eu preciso de recursos não só para divulgar a igreja, para termos mais adeptos, para que algum dia a gente possa ter dinheiro para doar uma cadeira de rodas, uma prótese, uma cesta básica, enfim, coisas que possam ajudar o próximo. Então eu conto com você. Você pode se inscrever na nossa igreja, sabendo que o dízimo que você vai doar será dado às pessoas necessitadas, e nós imprimimos um relatório mensal mostrando para você como é que isso é feito, para você ter certeza de que somos transparentes e éticos. Mas mais do que isso, eu preciso que você nos ajude a divulgar a igreja a todas as pessoas que você possa fazer isso. Pessoas tementes a Deus, pessoas que você ama, parentes seus, amigos seus. Conto com a sua ajuda e desejo a você um excelente dia, uma excelente semana e que permaneça na paz do Senhor. Que assim seja.